apresentar-nos diante dele com louvor. Todos os povos, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos diante dele com louvor. Todos os povos, entrai por suas portas com sons e graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Oh, oh, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. De geração em geração, a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos diante dele com louvor. Todos os povos, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos diante dele com louvor. Todos os povos, entrai por suas portas com sons e graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Oh, oh, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. De geração em geração, a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos diante dele com louvor. Todos os povos, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos diante dele com louvor. Todos os povos, entrai por suas portas com sons e graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Oh, oh, o Senhor é bom e a sua misericórdia
suas bondades, gostos e graças, e seus átrios com hinos de louvor. Oh, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade de geração em geração, a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com louvor. Todos os povos, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com louvor. Todos os povos, entrai por suas bondades, com sons e graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Oh, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos aqueles que estão aqui conosco na live Celebrar, adorando em todo o tempo, né? E mais um sábado, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus ele nos dá de nós estarmos aqui na live. O irmão Severino Manuel e o nosso irmão Luiz Filho, não é? Mais uma vez estamos aqui. E você que está conosco aí na live, que você possa estar compartilhando, né? Você possa estar compartilhando para que outras pessoas possam vir ser abençoadas, né? Nessa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor Jesus, ele nos dá nesta noite de nós estarmos aqui para junto nós aprendermos mais uma lição, né? Uma lição maravilhosa quando os pais sepultam os filhos, né? E essa lição vai ser uma lição muito importante para mim e para você, e que você possa estar conosco aí nesta oportunidade, né? Para que o Senhor assim possa estar nos ajudando, nos abençoando. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, desde já nós queremos agradecer a todos aqueles que estão conosco, né? Estão conosco nesta noite, nesta live tão maravilhosa, e você possa estar aí se regozijando, você que chegou do seu trabalho, você que nesta oportunidade nos dá a alegria de estar conosco, e nós somos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor ele tem feito na minha e na tua vida, não é? Glória seja dado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar já com o nosso irmão Luiz, vamos estar lendo a nossa lição, e você pode aí estar acompanhando, como sempre nós lembramos que a nossa lição é uma lição
Amanhã já vai ser estudar a lição de número 11 e nós estamos na lição de número 10 no dia 4 de junho de 2023. E como nós também sempre falamos, você pode aí estar com a sua lição revisando, se você quiser tirar as dúvidas, né, conosco nesta noite. Também você está convidado para estar conosco. Não esqueça de compartilhar com outros, né, para que Deus assim possa estar ajudando e abençoando em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmão Luiz. A paz do Senhor, irmão Severino, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Nós vamos estar lendo no livro de Jó, no capítulo 1, os versículos 13, 16, do 16 ao 19, que nos diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda esse falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e só escapou eu, para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Amém. Amém. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando nesta oração. Lembrar daqueles que estão carentes, né? Precisam das orações e que o Senhor possa estar ajudando. Temos ali a nossa irmã Irene, não é? A irmã Irene ali em Pirauá. O nosso presbítero Zé Santo, que é o esposo da irmã Irene. Ali em Nova Esperança, né? Em Nova Esperança, ali a nossa irmã Ita, não é? Sua filha. A todos ali que também são carentes das orações, estavam ali um pouco enferma. Ontem a irmã Ita precisou estar conduzindo, né, a sua filha ali para vir aqui para o hospital. Mas hoje eu já vi ela e graças a Deus está tudo bem, uma bênção do céu. Que Deus possa estar ajudando, não é, a nossa irmã Ita, a sua família e outros, não é? Vamos estar aí orando ao Senhor. Com certeza Deus, Ele vai estar ajudando e abençoando. Orar pelo ministério da igreja, orar pelas nossas famílias, não é? A nossa família, a família do irmão Luiz, a cada um dos irmãos, não é, que estão aí conosco, para que Deus possa continuar ajudando e abençoando a cada um. Orar pelo nosso país, não é? Orar pelos governantes, para que Deus possa estar ajudando a cada um deles, dando sabedoria, e o nome do Senhor assim vai sendo glorificado. Orar pela chuva que o Senhor tem mandado aqui na nossa cidade, no nosso distrito, não é? E as canas aí, as lavouras precisam de água, e Deus, Ele é compassivo, é misericordioso e tem mandado água, e nós só temos a agradecer. Vamos orar. Querido e amado Deus, dê da sua graça, da tua misericórdia nesta noite, Senhor. Amém, Queremos te Jesus. agradecer mais uma vez por nós estarmos aqui nesta live, Senhor. Que o Senhor Obrigado, possa Senhor. continuar ajudando, abençoando Nos ajude, a cada tenha um dos misericórdia nossos de nós, irmãos, as nos nossas abençoe. irmãs, aqueles que estão enfermos. E o nome do Senhor assim possa ser glorificado. Bendito e eterno Deus, continua ajudando e abençoando Senhor, tem a misericórdia. cada um nessa oportunidade em que aqui nós estamos para juntos estar fazendo a tua vontade. Glórias ao teu Ser nome, com o teu Senhor. servo que vai trazer a mensagem nesta noite, Amém. abençoando a cada dia. E você aí fica aí com mais um louvor, né? Sou um dos 10. Essa história é muito linda. Uma certa Escuta aí vez esse Jesus maravilhoso louvor. curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida.
Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim, ó. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Quero ver você cantando. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Não vai embora. Aleluia. Fica comigo. Só para ti, oh meu Deus. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos cantar bem forte. Não vai embora. Fica, Pai. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração. Bem forte. Pois tu és meu bem-querer, dentro do meu coração, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Diga comigo do fundo do coração assim, ó. Mas não vá embora.
Não vai embora, Pai. Fica, Jesus. Fica aqui. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus, não é? Esse hino é muito maravilhoso. Com certeza cada um de nós nos alegramos, porque poucos são aqueles que reconhecem o bem de Deus nas nossas vidas, não é? E quantos que têm esquecido de agradecer a Jesus, de oferecer a Ele um sacrifício por tantas maravilhas que o Senhor tem feito na minha, na tua, nas nossas vidas, não é? Mas nesta noite estamos aqui felizes, alegres, mais uma vez, em poder agradecer ao Senhor, né, por tudo quanto o Senhor tem feito. E assim nós somos gratos a Deus por tantas maravilhas, né, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos felizes em servir a esse Deus tão maravilhoso, né? Em poder render graça ao nome dEle. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. E você que passou um dia, não é? Corrido, uma semana, e você que está chegando em casa, já tomou o seu banho, já jantou, já pensando no dia da manhã, em descansar. Outro vai visitar os pais, outro vai visitar os amigos, outro faz viagem. Mas nessa noite que você possa estar conosco aí na live Celebrar, adorando em todo o tempo, né? E você possa estar se alegrando conosco. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. E nós só temos que agradecer a Ele, né? Por tantas coisas boas que o Senhor Ele tem feito na minha e na tua vida. Por isso que somos gratos a Ele. Por isso que sempre eu costumo dizer que Jesus é bom e Deus, Ele é fiel, não é? O nosso irmão Luiz, alguns irmãos que estão aí na live, o irmão Luiz vai estar aí agradecendo, fazendo alguns comentários, né? Alguns comentários que você aí está mandando, se você está mandando algum pedido de oração. E o irmão Luiz, neste momento, o irmão Luiz também vai estar agradecendo aos patrocinadores, aos nossos irmãos, né, que sempre têm nos apoiado. E nós somos gratos a Deus por cada irmão, né, aqueles que têm orado por esta live, cada irmã, que o nome do Senhor possa estar sendo assim glorificado. Mais uma vez, irmão Luiz, paz do Senhor, e o Senhor possa aí fazer os comentários, as apresentações dos nossos irmãos que estão aí no Facebook, e você possa também estar conosco aí no Instagram, não é? E nós aí estamos ao vivo fazendo esse trabalho que o Senhor mandou, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, graças a Deus. Estão conosco os irmãos Vicente Silva, né? Ele manda a paz do Senhor, que Deus abençoe esse trabalho maravilhoso. Também Francelino, o irmão Francelino Teotônio, né? O pai de Noah, né? O esposo de Rosane, que Deus abençoe a família de vocês, Francelino. E Francelino está pedindo aqui, lembrando do louvor que Fernandinho canta, O Nome é Único. Amém. Então, tá aí a solicitação do irmão Francelino. E ainda o irmão Vicente Silva está mandando a paz do Senhor. E nós já falamos, né, que ele mandou, Deus abençoe esse trabalho. Ele mandou 2 vezes. E nós agradecemos ao irmão Vicente, né? Deus abençoe. Também queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? Queremos agradecer à Serralharia Evangélica, né, do irmão Severino. Queremos agradecer ao Supermercado Evangélico, o irmão Júnior, os irmãos Everaldo, pai e filho, né? Ao Bem Bom, o irmão Garibaldo, que Deus abençoe ao Bem Bom e o irmão Garibaldo, a Júnior lá na Farmácia do Trabalhador, Ranilson Júnior, PH Construção, que tem sempre, né, tem sido uma bênção aqui para o programa, e a irmã Anitta Bolos, né, que faz parte aqui da equipe. Então Deus abençoe a todos os irmãos e vamos dar continuidade a essa bênção, a esse trabalho, a essa live que Deus colocou para que a gente possa aprender aqui juntos. Amém. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, vamos estar escutando um louvor aí com Canção de Paz e vamos procurar aí o louvor que o nosso irmão Francelino, ele pediu, né? Ele passou ali na oficina e até me mostrou esse louvor. Vamos estar escutando aí um louvor com Canção de Paz.
pois Ele é quem provê, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Cristo Jesus suprirá todas as tuas necessidades, pois Ele é quem provê, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele faz o cego enxergar, perdoa pecados e acalma o mar. Ele tem poder pra curar as enfermidades e pode salvar. Quando o crente fiel necessita e clama com fé, o Senhor proverá. Cristo Jesus suprirá todas as tuas necessidades, pois Ele é quem provê, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Cristo Jesus suprirá todas as tuas necessidades, pois Ele é quem provê, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se o inimigo quer te derrotar, Cristo contigo sempre estará. Se te faltarem as forças, Ele nos braços te carregará. E em caso de necessidade, entrega e confia, pois Ele proverá. Cristo Jesus suprirá todas as tuas necessidades, pois Ele é quem provê, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Cristo Jesus suprirá todas as tuas necessidades, pois Ele é quem provê, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Glória a Deus. Ele é o Deus da provisão, né? Ele é o Deus que sempre está ao nosso lado para nos ajudar, para nos proteger. Só que acontecem as coisas e a gente não estamos aqui para questionar Deus. O irmão Luiz já nos fazia lembrar agora em algumas pessoas que eles imaginam de uma maneira que é frustrante, não é? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia fala que o amor de Deus abrangiu a todos, né? E veio para salvar a todos. O Senhor, Ele não veio para colocar um no céu e outro no inferno, mas veio para levar a todos, e a gente cremos desta maneira, que Ele é o único Deus, né? O Deus que provê tudo, e nós não podemos crer de outra maneira. Creamos que o Senhor, Ele dá a oportunidade igual, não é, irmão Luiz? O irmão Luiz está dizendo aqui igual, dá a oportunidade igual, e o homem, ele procura, tem o livre-arbítrio. O homem, ele procura fazer aquilo que ele pensa que é melhor para ele, não é? Mas a gente cremos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou colocar aqui o louvor, não sei que é o louvor que o irmão Francelino falou, mas é com Fernandinho, não é? Está aí, irmão Francelino, se o senhor estiver escutando, faça aí algum comentário.
Mostra-me, Jesus, tua face eu quero ver. Deus, com brasa viva me renova.
vem saciar a grande sede da vem me tocar e renovar com tua presença. Glória a Deus. Então aí você escutou mais um louvor, né? Com o cantor Fernandinho. E nós precisamos, com certeza, da presença de Deus constante nas nossas vidas, não é? E que você possa estar buscando esta presença, não é? Que Deus possa sempre estar com você. O próprio Jesus, certa vez, ele falou: eis que eu estou convosco todos os dias, não é? Então que o Senhor, ele possa verdadeiramente estar com você e ele possa estar fazendo parte da tua vida, não é? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor Deus ele tem feito, não é? A gente somos gratos a Deus pelo o fôlego de vida que o Senhor nos deu, somos gratos a Deus pela visão, porque nós temos pés para andar, as mãos, não é? Para pegar as coisas, apalpar, nós temos nariz para sentir, né? O cheiro de algo, temos a boca, quer dizer, Deus nos fez, Deus nos deu a possibilidade de nós estarmos aqui neste mundo e devemos agradecer a Deus todos os dias das nossas vidas, não é? Sendo grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito. E eu costumo também dizer, se nós aqui ainda estamos, é porque com certeza devemos ainda ter algo para contribuir em prol da obra de Deus. Então a importância da minha pessoa, eu, você, nós, estarmos aqui neste mundo fazendo algo para o reino de Deus. Que você não possa estar esquecendo disso aí, né? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. E Jesus com certeza ele só tem a te abençoar, a me abençoar, a fazer prodígio e maravilha nas nossas vidas. Oh, glória a Deus. Vamos estar escutando aí mais um louvor com o grupo Canção de Paz. O que é que você tem para dar ao Senhor? Agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito na tua vida. Jamais alguém falou pra mim da forma que tu me falaste, Deus. Jamais alguém tocou em mim da forma que tu me tocaste, Deus. Jamais nessa vida alguém me amou assim, a ponto de se entregar por mim. Sofrer tão calado e guardar no coração a prova de um amor que não tem fim. Jamais conheci outra alguém que me desse a mão, que de felicidade invadisse o meu coração, me dando alegria e me dando prazer. Jamais vou viver distante do teu amor. Não vou esquecer da maneira que me falou, não vou esquecer de como me tocou. Jamais nessa vida alguém me amou assim, a ponto de se entregar por mim. Sofrer tão calado e guardar no coração a prova de um amor que não tem fim.
seduze o meu coração, me dando alegria e me dando prazer. Jamais, jamais, jamais vou viver distante do teu amor. Não vou esquecer da maneira que me falou, não vou esquecer de como me tocou. Não vou esquecer de como me tocou. Não vou esquecer de como me tocou. Oh, glória a Deus, né? Que maravilha! Não podemos esquecer tudo quanto o Senhor, Ele tem feito por cada um de nós. Como nós vamos esquecer? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. O salmista, expressando-se, ele diz: que darei eu ao Senhor pelos seus benefícios? O que você pode dar a Deus nesta noite, nesta oportunidade, né? Em que você tem de estar agradecendo a Ele, sendo grato a Ele por tudo, né? Pelas maravilhas que o Senhor tem feito, e nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor Ele tem feito por mim e por você. Meus queridos irmãos, nesta noite também queremos agradecer a todos aqueles que estão conosco aí na live, né? Na live Celebrai, Renildo, não é? Renildo Gomes, é isso mesmo? Ele mandou aqui alguns símbolos. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos a Deus pela tua vida, que o Senhor possa continuar ajudando, te abençoando. A irmã Geisa Beatriz, né? Ela manda aqui a paz do Senhor. A irmã Ivanilda Josefa, né? Filha da nossa irmã ali em Nova Esperança, ela manda a paz do Senhor Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Então somos gratos a Deus pela vida dessas pessoas que têm estado conosco aí na live Celebrar, adorando em todo o tempo, e que você possa aí estar compartilhando com outros, né? E o nome do Senhor possa vir ser glorificado. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. A gente nos alegramos bastante na presença do Senhor. O irmão aquele mandou, o irmão Renildo, né? De Surubim, ele é de Surubim, irmão Luiz. Aí, está vendo aí? Está mandando a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue ajudando e abençoando, e que você possa estar compartilhando com outro, e o nome do Senhor possa vir ser glorificado. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Lembrando sempre que Jesus é bom e Deus, Ele é fiel. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos estar aí escutando mais outros louvores, né? Glória a Deus. Está chegando o momento de nós estarmos aí escutando a mensagem da palavra de Deus com o nosso irmão Luiz. Você aí que está conosco nesta live, você possa estar compartilhando com outras pessoas, para que eles possam vir também estar conosco, aí aprendendo a palavra de Deus, que com certeza nesta noite Deus tem uma palavra maravilhosa para mim e para você. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos estar escutando aí mais um louvor com aí o grupo Voz da Verdade. Você aí possa estar escutando esse louvor e se regozijando na presença do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel.
me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém, glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Queremos também aqui mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Giovanni Felipe, né? Ele manda aqui dizendo: sempre que posso vejo a live e é de bênção. Como já tem falado, ele manda a paz do Senhor para o presbítero. E aqui também, irmão Giovanni, está o nosso irmão Luiz, que é o nosso professor, né? Que Deus continue ajudando e abençoando o senhor aí em Sirigi. É um pedreiro dos bons, viu? Ele foi quem fez ali, onde era a cadeia velha. Trabalhou ali naquela, uma benção do céu. Irmão Giovanni, que Deus continue ajudando e te abençoando, né? Quem sabe o senhor não pode aparecer aqui também na live e a gente aqui marcar um encontro e Deus só tem a nos abençoar. Meus queridos irmãos, estamos chegando aí a hora da mensagem, mas enquanto a hora vai se aproximando cada vez mais, a gente estamos aqui escutando vários louvores, não é? E o louvor, e como a gente costumamos falar na igreja, o louvor liberta. A palavra, ela tem sua, como é que eu posso colocar, sua classificação, sua importância, não é? Porque a palavra de Deus a gente precisamos aprender. Mas o louvor tem uma tão grande importância que a gente inicia louvando aqui e vamos dar continuidade nas mansões celestiais, né? Então a palavra de Deus, ela é importante para a gente adquirir o conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
né? E se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livre, né? Então você tem a oportunidade de estar aprendendo mais, principalmente nesta noite. A gente vamos aprender um pouco quando os pais sepultam seus filhos, não é? E é uma situação muito difícil. A gente vamos aprender que temos várias situações, não é? Em que isso ocorreu na vida do patriarca Jó e como na vida de todos os seres humanos, né? Nascemos e com certeza morremos, né? E tem ocasião que somos pegados de surpresa e tem ocasião que vem um problema de enfermidade, a pessoa vai sofrer mais, a família vai fazer aquele acompanhamento. E nesta noite nós temos o nosso professor, irmão Luiz, né? Que está sempre aqui na live conosco. Graças a Deus, Deus tem colocado esse servo de Deus aqui para estar trazendo a santa e gloriosa palavra. E nesta noite não vai ser diferente. Escuta aí mais um louvor com o grupo Canção de Paz. Paz, paz, paz no coração. Violência não quero mais te ver aqui. Paz, paz, paz no coração. Violência não quero mais te ver aqui. Vem pra cá, você também. Vem pra cá, sentir essa emoção. Vem pra cá, tá tudo bem. Aqui a gente sente paz no coração. No sorriso da criança posso ver a paz. As palavras de Jesus e tudo que ele fez. Amai-vos como eu vos amei. No sorriso da criança posso ver a paz. Nas palavras de Jesus e tudo que ele fez. Amai-vos como eu vos amei. Yo, 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 yo. Paz, paz, paz no coração. Violência não quero mais te ver aqui. Paz, paz, paz no coração. Violência não quero mais te ver aqui. Yo, 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 yo. No sorriso da criança posso ver a paz. Nas palavras de Jesus e tudo que ele fez. Amai-vos como eu vos amei. No sorriso da criança posso ver a paz. Nas palavras de Jesus e tudo que ele fez. Amai-vos como eu vos amei. Yo, 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 yo. Paz, paz, paz no coração. Violência não quero mais te ver aqui. Paz, paz, paz no coração. Violência não quero mais te ver aqui. Paz, paz, paz no coração. Violência não quero mais te ver aqui. Paz, paz, paz no coração. Violência não quero mais te ver aqui. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos estar ficando agora com a palavra de Deus. Não é o nosso irmão Luiz que vai trazer nesta oportunidade a mensagem. O nosso irmão Giovanni Felipe, né, ele aqui pergunta de quem é que toca esse birimbau. A gente não tem tocador, irmão, para o birimbau. Foi uma pessoa que doou e eu coloquei aqui no estudo da live Celebrar. Mas se o irmão Felipe souber tocar, né, ele vai vir aqui dar umas aulas. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos estar aí ficando com a palavra de Deus, o nosso professor, nosso irmão Luiz, que vai trazer a palavra nesta oportunidade. E você aí, fica conosco, compartilha, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Irmão Luiz, está Amém. aí com o Senhor. A paz do Senhor mais uma vez para os irmãos.
Estamos na nossa lição número 10, como disse o irmão Severino, né, quando os pais sepultam seus filhos. Não é uma ordem natural, né, é uma desordem na natureza quando uma coisa dessa acontece, porque o normal é os filhos sepultarem os pais, mas devido a doenças, a acidentes, a tantas coisas, né, pode acontecer. Infelizmente, o cristão ele precisa estar também preparado para uma situação dificílima como essa. Hoje essa é uma daquelas lições que eu vou falar com respaldo bíblico, não com experiência, graças a Deus. Eu acho que eu não desejo para ninguém que passe por uma experiência dessa para poder falar de um assunto como esse, tão pesado, tão difícil, né? Porque agora a Bíblia ela é tão maravilhosa, ela é tão correta, que a gente vai ver uma situação que talvez nenhum pai tenha passado a não ser o patriarca Jó, né? Porque perder todos os filhos num dia só, eu acho um desastre. É algo fora do normal, né? Eu conheci uma irmã da Assembleia de Deus de Goiânia que tinha três filhos e os filhos andavam sempre com um primo também, e os filhos dela dois dos filhos dela sofreram um acidente e faleceu os dois filhos e um sobrinho dela no mesmo acidente. Se o outro filho tivesse estado com eles, que andavam sempre juntos, mas nesse dia ele não estava, tinha ido também, porque não escapou ninguém no acidente. O negócio foi sério, né? Aí seriam 3, mas a gente está falando aqui de todos os filhos de Jó, né? A gente está falando de um número maior, e naquele mesmo momento Jó perdeu não só os filhos, como perdeu várias outras coisas durante o mesmo período. Então, o nosso texto áureo vai falar que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E a verdade prática vai nos dizer que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Lembre-se que a nossa esperança é Jesus, né? Se nós temos Jesus do nosso lado, Ele é o autor da vida, Ele é quem cuida dos nossos, Ele é quem protege, Ele é quem abençoa, Ele é quem livra do mal. E numa situação dessa, a Bíblia diz que é uma coisa até que nenhum de nós ia querer passar por essa experiência, não é verdade? Mas o diabo vai diante de Deus e pede para tocar na vida de Jó. E Deus dá o direito dele tocar. Só tocar na família, tocar nos bens, tocar na saúde, só não pode tirar-lhe a vida. Então é algo assim que o cristão de hoje ele é tão pouco acostumado ao sofrimento que ele não concebe uma ideia dessa, não passa pela cabeça dele que possa passar por uma dor tão grande. Não é verdade? A gente vê isso na leitura bíblica e a gente vê que Jó se comportou de uma forma totalmente voltada para Deus. Apesar da dor imensa que ele estava sentindo, hora nenhuma ele blasfemou. Então o patriarca Jó era um homem, vamos relembrar um pouco do patriarca Jó. Ele era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de segurança, de uma razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição a gente vai estudar a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa
da vida humana, aquilo que nós falamos no início, né? E, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus o consolo diante de um quadro desse? Primeiro ponto, a gente vê que quem era Jó? Nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz, e as pesquisas, que eu achei isso muito interessante, as pesquisas cronológicas nos mostram que ele viveu antes mesmo de Moisés, antes mesmo de Abraão. Vê que coisa interessante. Entre os séculos 25 e 28 antes de Cristo. Naquele tempo a longevidade humana era maior do que a atual, o que explica a sobrevivência de 140 anos do patriarca. A gente vê em Jó, capítulo 42, versículo 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, né? E tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Eu acho isso muito bonito na Bíblia. Deus dá testemunho do próprio Jó. Já pensou alguém dá testemunho de você e ser justamente Deus? Que santidade, que um modelo, um exemplo, né? Um exemplo de pessoa. O próprio Deus dá testemunho. E o diabo ficou tão injuriado, com tanto ódio, que quis. Ele disse, também tu cerca ele de riqueza, de uma família boa, de uma família bonita. Por isso que ele Só coisas... é tão fiel. Mas vamos tirar essas coisas dele para ver se... Aí Deus diz, tira, para tu ver. O diabo só se levanta para cair, né? O diabo, ele tenta de tudo para tirar a paz, né, do cristão, daquele que é voltado para Deus. E graças a Deus que quem precisou passar por isso, né, irmãos, foi Jó. Porque no mundo de hoje, dificilmente a gente viu um homem suportar com sanidade, né, ficar com a cabeça boa depois de uma situação dessa que ele passou. Eu creio que o irmão Luiz não tem uma experiência própria, que nem o senhor já falou, nem eu tenho, né? A gente espera que os filhos sepulte os pais, né? Nos sepulte, né? Sepulte, né? Os pais. Não o contrário. Não o contrário. Mas a gente tem experiência de outras pessoas que aconteceram em suas vidas e eles ficaram murmurando, né? Porque aquilo que eu falei no início, a gente vai ver aqui que Jó, ele tinha aquela preocupação, né? De não blasfemar, de não murmurar. De sempre orar pelos filhos. O senhor que tem um conhecimento até mais do que eu, a gente vai entender que pela época, aqueles que eles faziam, não era uma coisa sobrenatural assim, que viesse trazer escândalo, né? A cultura de se reunir, né? Mas ali com certeza o vinho que eles tomavam, né? Que é a bebida da época, bebida normal, podia passar dos limites, então Jó tinha esse medo, mas era uma família normal, que a gente podemos falar hoje, era uma família como qualquer cristão. Exato. Que vive na igreja. Exatamente. Né? Então acontece uma calamidade daquela, né? Uma das coisas que hoje a gente fala, a gente vê pela palavra, né? Os acontecimentos, praticamente todos, né? Ou todos, né? Que a gente vê. Só que naquele momento ele não estava entendendo nada. Eu vejo assim, a comunhão que aquele homem tinha com Deus, a confiança que ele tinha no seu Deus. Que a gente vai ver no livro, né? A confiança era tão grande que ele chegou a dizer, Deus nos deu e Deus tirou. Exato. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, ele não vivia apegado com nada. Não. Né? Ele vivia apegado com Deus. Isso. Se nós como cristãos, a gente de fato fosse apegado com Deus, nada abalava não. A gente vê por Jó aí. Se Deus fosse o que é de mais importante na nossa vida, porque vem a blasfêmia, o desespero, a amargura, porque as pessoas são apegadas às outras pessoas. E mesmo a gente sabendo que é normal do ser humano, mas mesmo a gente sabendo que aquela pessoa, como nós, é de carne e osso, é temporária, pode adoecer, pode sofrer um acidente. É verdade. Mesmo a gente sabendo disso, mas a gente se apega. A leitura, irmão Luiz, creio que o senhor também viu, né?
Mas é bom a gente. Eu até atrapalhar o senhor um pouco. Não, é bom. Interrompe. Faz parte da... É a leitura diária, que é de segunda a sábado, não é? É, Na terça-feira, de que a morte do justo é uma passagem para a vida eterna. a destra da vida eterna, É. né? Aquilo que a gente está conversando agora mesmo. Se o homem tem confiança em Deus, porque a gente até falava ontem ali na congregação, que a gente toma aqui como que fosse a pessoa vai para São Paulo, vai para a casa de um familiar passar um tempo. Mas a vida eterna é que é importante, Exato. porque você vai viver para sempre. Aqui Exato, passar um exato. período de tempo. Eu acho que foi o meu maior consolo quando eu perdi meus pais. Eu acho que o maior consolo... Aliás, eu, assim, comparado ao normal, ao chororô normal, que quando a gente perde alguém, a saudade, sempre aquela coisa... acontece, né? Comparado a isso, eu acho que eu chorei muito pouco. Por quê? Porque eu tinha no coração aquela certeza de que a gente vai se encontrar. É, Como eu tenho até hoje. isso é Né, importante, os que né? morrem em Cristo, a gente tem a confiança de encontrar. Ora, a gente prega o céu a vida toda. E na hora que um ente querido morre, as pessoas querem se desesperar. Isso. E a gente diz que o céu é bom, que o céu é maravilhoso. Que Quase como que fosse uma coisa assim, que morreu, é quase uma atitude que às vezes, nem o incrédulo, porque o incrédulo... exato. É quase como uma mentira. É. Né? Você Porque- você não acredita naquilo que você está pregando. Você vê que a igreja, né? A igreja do dia a dia aí, a gente não vai citar o nome diretamente, mas vai fazer o comentário, que é um consolo para as pessoas, a família que fica, né? Que eles dão aquela palavra, que bota num bom lugar, que faz a missa de sétimo dia, né? Que faz aquele protocolo todinho, tá entendendo? Quer dizer, a gente tem a palavra de Deus como uma palavra de advertência, né? Que até Paulo falou isso, né? Que o povo estava tudo desanimado, né? Sem ter uma certeza. Por causa da morte dele. Né? É. Sem ter uma certeza. E a gente vê que isso muitas das vezes precisa a gente ter mais confiança, né? Mas é isso que eu disse. Porque a Bíblia diz que aquele que morreu com Cristo ressuscitarão primeiro, né? A gente é aquilo que eu falei antes. Se a nossa fé estiver firmada, se a gente tiver desenvolvido uma espiritualidade, uma comunhão com Deus, ao ponto de entender que a nossa morte em Cristo é uma felicidade, é uma alegria. Agora, os que ficam vão sofrer, porque nunca mais, no plano terreno aqui, nunca mais vão nos ver. Mas no exercício da fé, é preciso você entender que isso é só um processo para uma outra parte. Na verdade. Como é que o pecado entrou na vida do homem? O autor da lição vai dizer isso lá na frente. A morte veio para nós como remédio para o pecado que o homem cometeu. Deus disse a Adão e a Eva, não pode comer daquele fruto, porque se comeres aquele fruto, certamente morrerás. Aí eles vão e comem, desobedecem e comem do fruto e cometem a desobediência, né? Resultado, a morte veio como solução para essa desobediência. Você aceita Cristo, você se arrepende, aceita Cristo como seu Salvador e aí morre. Volta ao estado espiritual de comunhão com Deus. É a verdade. É o que acontece. Então, a morte, ela não é algo ruim para o cristão. Ela é algo ruim para quem não crê em Cristo. Não crê que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou. E ele prova isso com a ressurreição. Quando ele prova com a ressurreição, quando Jesus morre, se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não teria esperança. A gente vê aquela parábola o rico e Lázaro, né? Pois é. Que o próprio Jesus ele faz questão de contar que ali não era nem os vivos que ficaram que estavam preocupados, foi os mortos. Né? Que um estava no seio de Abraão e o outro estava lá no tormento, né? E havia consciência. Isso é que é interessante. Havia consciência. Não é uma história, não foi uma pessoa qualquer que contou essa história. O próprio Jesus mostra que havia consciência entre os que estavam sofrendo e os que estavam no seio de Abraão. Veja que coisa interessante.
E ele mandou avisar, né? Para que quando eles morressem, não foram para aquele lugar. Aí a responsabilidade a gente pode transferir hoje à igreja, né? O compromisso da igreja, porque aí o pai Abraão diz assim, ó, ainda se lá tem os profetas, né? E Moisés. O que é que ele estava querendo se dizer naquela ressuscitar época? alguém entre os mortos, eles ainda não vão? Não vão acreditar. É. Por quê? O que é que a gente... Hoje, a gente, crente, é muito zombado porque acredita na Bíblia. Né? Cada dia mais. Né? Os cientistas, os grandes filósofos, principalmente nas universidades, zombam muito de quem acredita na Bíblia. Né? Mas veja o que acontece. Quando Jesus diz ali que eles têm os profetas, vocês sabem que naquela altura, Jesus no século I, há 2023 anos atrás, mais ou menos, os profetas já haviam morrido. Já tinham morrido. Ali não tinha mais profeta. Por que Jesus usou o termo eles têm os profetas? Porque a Bíblia deles já existia. O Velho Testamento já estava completo. Aí Jesus estava dizendo assim, eles têm a minha palavra, eles têm os profetas, eles têm os livros de Salmos, ele tem todos os livros lá e não acreditam. É a mesma coisa que a gente diz hoje como cristão. A gente está dizendo à pessoa, olha, crê na palavra de Deus. Crê que tu vai ser salvo. Anda segundo a palavra de Deus que tu vai ser salvo. E as pessoas continuam sem acreditar. Foi exatamente o que Jesus falou. Ora, várias pessoas ressuscitaram. Na África, houve um período há uns 4 anos atrás, que entre os cristãos africanos do norte da África, estava sendo normal a ressurreição. A ressurreição não, perdão. A ressuscitação. Ressuscitação. Pessoas que morriam estavam ressuscitando. E aí foi um bocado de cientista para lá para tentar descobrir por que aquelas pessoas estavam voltando a ter vida. E eram todos voltados ao cristianismo. Eram pessoas que participavam de cultos cristãos, famílias que participavam de cultos cristãos. E o que acontece? Por oração, por fé, ou por Deus querendo mostrar que de fato acontece, que ele continua tendo o poder que sempre teve, fez algo maravilhoso, uns milagres, e as pessoas começam a achar isso tão fascinante que esquecem que foi a promessa para a nossa vida também. Jesus disse, vou ressuscitar Lázaro, aí Lázaro vai e ressuscita, e Jesus chora. Eu fico imaginando, irmãos, porque Jesus sabia que podia ressuscitar Lázaro. Pensem direitinho nisso. Viu, irmão Severino? Pense bem. Jesus sabia que podia ressuscitar Lázaro. Mas por que Jesus chora com a morte de Lázaro? Onde é que está o sentido? No meu entendimento, a Bíblia não diz não. Mas no meu entendimento, eu acho que Jesus disse assim, eu amo muito meu amigo Lázaro, eu vou ressuscitar ele, mas ele vai morrer de novo. Tô entendendo. Porque o homem é miserável, o corpo humano, esse corpo pecaminoso, ele tem que ficar aqui. Então, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas Lázaro ia morrer de novo. Quando Jesus já não estivesse mais aqui, como os apóstolos morreram, como todos morreram depois. Agora, na ressurreição, aí ninguém mais vai morrer, que é a promessa de Cristo para a gente. Aí deixamos de ser miserável e recebemos o corpo glorioso. É diferente. Mas com Lázaro, quando Jesus ressuscita, a ressuscitação que houve daquela época, as pessoas morreram novamente. Só teve um que não morreu. Quem foi? Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele voltou glorificado. Ele foi transformado. A mesma promessa que ele fez para a gente de transformação, ele Glória mesmo já voltou nela. Para mostrar a gente que não era uma promessa vã, uma promessa vaga de homem, não. Que ele era Deus e que ele poderia fazer aquilo que ele fez. E aí ele morreu de novo? Não, nunca mais. Jesus ressuscitou, está com Deus e garantindo a nossa vitória e a nossa ressurreição também. Amém. Né? Então o autor da lição ele vai tratar
mostrando quem era Jó. Ele vai falar, né, que Jó foi vítima de feridas purulentas, que teve repugnância, que todavia fazia a esposa dele, apesar de odiar aquilo, ela fazia o papel de esposa, não abandonou ele, né? Criticava muito, mandava ele se arrepender. É aquela coisa, não aceitava a situação. Exato. Né? Perdeu tudo, né? Perdeu toda a estabilidade de uma vez. Hoje as pessoas, né, criticam até ela, né? Mas vai passar o que ela passou. Exato. Né? Era o que eu ia falar agora. Uma coisa, você achar que uma pessoa tem um temperamento igual ao seu. Não tem. Nós somos diferentes uns dos outros. Uns passam por uma situação de uma forma mais tranquila, outros passam por uma situação de uma forma mais nervosa, mais ansiosa, né? Então, isso é inerente do ser humano, isso faz parte do ser humano. Uns têm um jeito de agir, outros têm outro. Sem falar que a gente está falando aqui da fé de Jó. A fé de Jó era incomparável. Com certeza. Né? A gente está falando de um homem que o próprio Deus deu testemunha dele. Deus não deu testemunho da mulher de Jó. A mulher de Jó era a mulher de Jó, mas não era Jó. Né? Às vezes, quantas vezes o marido ou a esposa se destaca no casamento por ser uma pessoa com maior fé do que a outra. Né? E quando Deus testificou de alguém, não foi da mulher, né? Foi de Jó, né? Pois é. A mulher de Jó estava completamente fora da situação, mas Deus testificou de Jó. Exato. Né? E outra coisa, né? Deus pode ver que de tudo que Jó perde, ele só não perde a mulher. E Deus renova a família de Jó com ela. O senhor parece que teve Esse foi o senhor que falou aqui sobre o casamento, né? A importância da união, né? Parece que a gente falamos isso aí. Falamos aqui. E citamos até a mulher de Jó e Jó como um exemplo. E Deus, né? Que Deus podia ter destruído ela e arrumado outra. Tal. Exato. Né? Mas ele não fez. Ele, pelo contrário, restaurou aquela família, colocando, fazendo com que ela tivesse outros filhos. Né? Isso é a verdade. Os filhos de Jó, Jó estava o tempo todo, como o irmão falou aqui já há algum tempo, até antes de cometer pecado, Jó estava oferecendo já sacrifício pelos filhos. Que era para Deus perdoar os pecados que talvez os filhos cometessem ou não. Veja que homem exemplar. Aí Jó já oferecia sacrifício pelos pecados que os filhos poderiam cometer. Né? A gente vê que nos versículos 18 e 19, ele relata um momento em que a notícia da morte dos filhos chega na casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte surpreendeu eles. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz, aquilo que a gente falou agora. Todos, mesmo os que Jesus ressuscitou, morreram novamente. Agora, quando se tratou do próprio Cristo, ele ressuscitou e não mais morreu. É verdade. Mostrando que é o que vai acontecer com a gente. Né? Então, como falou o irmão Severino aqui, às vezes a dor é muito grande, a tristeza é muito grande, a angústia é muito grande. Não é fácil perder alguém, não é fácil. Né? É algo pesado, algo difícil. E ainda mais se tratando de um filho, que é uma ordem que não é natural na vida do ser humano. Né? A minha avó mesmo, enterrou vários filhos e enterrou até um neto e um bisneto. Ela enterrou. Ela viu a morte de um bisneto querido dela e de um neto também. E ela morreu com 98 anos. Mas ela enterrou a minha mãe, ela enterrou um outro filho, enterrou um neto e um filho de um dos netos dela. E o menino só tinha 17 anos de idade, sofreu um acidente.
e era filho, tinha um casal, minha tia tinha um casal, e esse menino de um acidente de moto bateu só na cabeça e acabou falecendo, e foi uma tristeza muito, muito, muito grande para a família. Depois disso, minha tia nunca mais teve uma saúde, mas ela também não é cristã, né? Ela não tem um entendimento completo de uma salvação. É dessas pessoas que vivem em dois pensamentos. Por mais que a gente evangelize, a gente que é família tem mais dificuldade ainda de evangelizar, né? E o que eu estou querendo dizer é que a ordem natural das coisas é que os filhos enterrem os pais. E quando isso não acontece, quando é o contrário, a dor é muito forte, né? De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Satanás então desafia a fidelidade dele e o ataca frontalmente com a morte dos seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo para sorrir e há tempo para chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera, né? O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte dos seus filhos. Jó rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Adorou ao Senhor, veja que coisa importante, viu? Ele, apesar de toda a dor que estava acontecendo ali, ele adora ao Senhor, né? Adora a Deus e inicia um processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor na vida. Eu lembro que minha esposa, depois que o pai morreu, ela levou quase 2 anos no processo de aceitação da morte do pai. E foi, né? 2 anos. Ela ficou 2 anos sofrendo. Ela tem fibromialgia e durante aquele período as dores aumentaram muito mais por conta da aceitação inicial que não houve. E 2 anos depois, mais ou menos, foi que a gente a gente orando muito. Ela seguiu até o túmulo e foi fazer a primeira visita lá. E daí por diante ela melhorou. Ela começou, porque há um processo de aceitação. Quanto mais tardio esse processo de aceitação, mais problemas de saúde você traz para você mesmo. Saúde mental, saúde emocional, saúde física. É verdade. E é necessário que haja essa aceitação, né? Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Aquele versículo que o irmão Severino falou ainda há pouco. Bendito seja o nome do Senhor, né? Em tudo, a Bíblia diz em Jó, no capítulo 1, versículo 21 e 22, diz que Jó em tudo não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele não amaldiçoou, ele não disse que a culpa era de Deus, ele não falou nada nesse sentido. Ele simplesmente aceitou aquela situação. Foi Deus que deu, foi Deus que tirou, então o Senhor seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, a orientação que a gente tem na palavra de Deus, primeiro que se Jó entendia que os filhos morreram com o Senhor, né, com Deus, naquele período Jesus não tinha vindo ainda morrer por nós, mas Jó tinha confiança da vida eterna em Deus, né? Então a gente vê, se isso acontece, você tem certeza que vai encontrar com seu filho. Com certeza. Né? Numa situação boa. Eu costumo dizer que a gente não sabe nos últimos segundos de vida de ninguém como é que vai ser a situação. Quem sabe é ele e Deus.
Então, é muito difícil nos momentos das perdas inesperadas a gente não se desesperar e falar alguma bobagem, né? Mas tem gente que blasfema, né? Que culpa Deus, que fala de uma forma que é como se Deus fosse culpado dos nossos pecados, né? O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança de Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada, né, de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, nos achando fiel nos caminhos do Senhor e diante dos processos de sofrimento imerecido, né, diante dos nossos olhos, né, imerecido diante dos nossos olhos. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente à morte, ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias do momento de luto, como choro, silêncio, compenetração diante da dor da família, né? A gente vai ver que em Lázaro, Jesus agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Por quê? Aquilo que eu falei, a Bíblia não diz, mas eu entendo que Jesus sentiu como miserável nós somos, porque ele ia ressuscitar Lázaro, mas Lázaro ia morrer de novo. Quer dizer, ia continuar sofrendo, ia adoecer, como todo ser humano normal. Então, o crente não deve se desesperar, mas ter esperança. Amém. Né? É preciso levar em conta que o período de luto, ele é um período que, psicologicamente falando, ele dura em média 6 meses. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, mas é o período de luto em normal. Esse cuidado, ele deve acontecer para que a gente, nesse período, a gente se dedique mais a buscar mais a Deus, a estar se fortalecendo, que é para a gente não entrar numa depressão profunda e não acabar... Eu conheci um senhor, irmão Severino, era amigo do meu pai, e tudo era com a esposa dele. Era um amor, sabe, bonito deles dois. Aquela coisa do companheirismo. Né? Era um companheirismo. Tinham muitos filhos. Eles tinham 5, 6 filhos. Mas eles dois eram muito unidos, muito companheiro. E ela adoeceu e faleceu. Não idosa. Na faixa dos 50 e tantos anos. O Severino Manuel, com 55. Faleceu e adoeceu e morreu. Um pouco tempo. E ele só durou mais 1 ano. Tá vendo? Na mesma faixa de idade dela. A saudade foi tanta que ele ficou num cantinho, não queria mais comer, não queria mais sair. E apesar da insistência dos filhos, dos amigos, para tirar ele de casa, para tirar da rotina, não. Ele foi definhando ali. Exatamente um ano depois, ele faleceu. E aí os filhos perderam a mãe. E perdeu o pai. E ficou um pequenininho. São experiências que... Não é? A Bíblia nos exorta a não se entregar, não ser desse jeito, né? A ter esperança em Deus. Então, sem dúvida, irmãos, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Né? A morte de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica terrível, imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a herança para sempre, a minha herança para sempre. Esse salmo, ele é um salmo de Asaf, é o Salmo 73,
no versículo 26. Eu não sei se os irmãos lembram, mas no Salmo de Asaf, Asaf começa o Salmo, esse Salmo 73, ele já começa dizendo: quanto a mim, eu quase me desviei. Os meus pés quase se resvalaram. E ele, desse início do Salmo, que ele conta que quase perdeu a fé em Deus, ele vai dizer o motivo, que foi, na situação dele, inveja dos ímpios. Mas ele poderia ali naquela situação ter entrado em uma depressão, ele podia naquela situação ter entrado numa situação de abandonando Deus, né? Abandonando a fé, abandonando a esperança. Ele poderia ter se envolvido com bebidas, com, né? Tanta coisa podia ter acontecido, mas aí ele reconhece, essa frase que o autor da lição deixa, que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, é justamente quando ele percebe que, apesar do ímpio ter uma vida glamurosa, cheia de comida, bebida, riqueza, mas o ímpio não vai viver eternamente. Isso é uma verdade. Com Deus. Então, ali cai, como a gente poderia dizer nos dias de hoje, numa linguagem bem clara, cai a ficha. Né? Ali cai a ficha e já diz assim: rapaz, esse povo está aí bebendo, curtindo como se não houvesse problema, como se não tivesse doença nenhuma, mas eles vão para o inferno. Infelizmente, eles não serão salvos. E eu vou viver eternamente com Deus. A gente vê duas frases, uma foi de Paulo, outra de Jó, né? Aí Paulo diz assim: nada trouxemos para esse mundo, daqui nada a gente vai levar. Quer dizer, são pessoas que ele não estava ligado com as coisas daqui, né? Aí Jó, eu creio que era acerca da terra, né? Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei. Então não havia apegamento, não havia aquela coisa, aquela preocupação. É aquela coisa que a gente discute sempre, que fica difícil de muitas pessoas entender, né? A gente está aqui nesse mundo, tem de comer, a gente tem de trabalhar, tem de vestir, tem de ir para o médico, né? Mas é uma coisa você ter a mente doentia, né? Você ter a mente doentia. Então quando a gente vê uma passagem dessa, que nem aconteceu na vida de Jó, que até aí, professor, a gente vai ver algumas famílias que têm perdido seus filhos, que é completamente diferente da de Jó, né? Do comportamento de Jó. Isso, né? Filho desobediente, que os pais dão conselho. E eu creio que o senhor já teve experiência, que eu já vi muito que a gente vê até passando em reportagem, que acontece tragédia e quando a notícia chega, os pais dizem assim, mesmo sentindo, né, aquela dor, dizem assim: mas eu avisei, eu já esperava isso aí. A gente vai ver que na vida de Jó era filho com perfil, né? Que em canto nenhum a gente vai ver no livro de Jó que os filhos dele traziam transtorno. Exato. Né? Mas a gente vê que... O senhor lembra que algumas semanas aqui eu contei que eu conheci uma família que o primogênito da família se chamava Gildo. E o pai dele foi meu dirigente da mocidade. E o pai dele me contou. Esse rapaz sofreu um acidente e morreu de carro. Ele trabalhava na usina e eu contei aqui há um tempo. O pai dele me contou, irmão Severino, que esse rapaz nem quando era bebê deu trabalho a ele. O rapaz era um cristão exemplar. Sempre foi um bom marido, um bom pai, um bom filho, um excelente filho. E era um rapaz de ouro, como dizia o pai. Ele disse a mim, ele me chamava de Luiz. Luiz, Gildo nunca me deu trabalho na vida. Esse menino nunca adoeceu para me dar preocupação. Sofreu um acidente, o que é que ele fez? Ele saiu do trabalho, já tinha trabalhado 24 horas direto. Resolveu, tinha um comércio, além de trabalhar na usina, tinha um comércio. Resolveu, que Goiânia é muito próximo de Recife, dá 1 hora somente de carro, resolveu ir em Recife buscar uma mercadoria. Assim que saiu do trabalho, 24 horas trabalhando direto. Resultado, no caminho cochilou, dirigindo. A situação foi tão grave que ele ainda matou um motoqueiro e uma outra pessoa num outro carro. A tragédia tão grande que foi, né? Foi.
Aí você fica pensando no seguinte. O rapaz era um exemplo, era um bom pai, um bom filho, era um bom esposo, era um modelo de gente. Mas veja o vacilo que aconteceu. Você achar que nunca pode acontecer com você. É verdade. E a coisa do acidente foi tão grave lá, que o pai do motoqueiro, quando eles foram buscar lá o corpo dele, o pai do motoqueiro disse que se ele tivesse vivo, ele teria matado ele. Veja. Para o pai, o meu dirigente da mocidade, ouvir um negócio desse. Eu tô entendendo, do filho que era um exemplo. Do filho que era um exemplo. O pai do motoqueiro, que ele matou, que ele bateu sem querer e matou, disse ao próprio irmão Nel, meu dirigente, que se ele tivesse vida, eu mataria ele. Porque ele matou meu filho. Ele foi irresponsável, ele dormiu no volante e matou meu filho. Então, a gente vê que não tem que explicar a tragédia da vida, não. Tô entendendo. A gente tem que se apegar a Deus. É. Sabe? A gente precisa se apegar à esperança que a gente tem, que é Cristo Jesus. Porque sem isso, nada na nossa vida faz sentido. Não tem sentido. É mesmo assim. Pessoas que trabalham a vida toda e são pessoas boas e que fazem bem aos outros e que ajudam e que são bons pais e que são cristãos e morrem de uma forma sofrida, adquirem uma doença ruim que vai matando aos pouquinhos. A gente já viu isso também. Mas acontece o seguinte, meus amados irmãos que estão nos ouvindo. Se o crente morresse de uma forma diferente, as pessoas iam começar a ser crente só para morrer de uma forma diferente. Não era por amor a Cristo, não. Então, o que acontece, a Bíblia diz, o que acontece ao justo, acontece ao ímpio. Ou seja, os crentes ou não crentes vão morrer todos da mesma maneira. Agora, qual é a diferença? A diferença é depois de morrer. Os que morrem em Cristo e os que morrem sem Cristo. Que Deus coloque no nosso coração essa palavra. Amém, Jesus. Que no momento que a gente tenha que viver alguma dor tão grande como uma dessa, que Deus nos livre de algo assim, mas no momento que que acontecer alguma coisa como essa na vida da gente, que Deus nos console, nos dê da sua esperança, Aleluia. nos dê a força que precisamos para suportar, né? Perder um ente querido não é nada fácil. Então, que vocês se apeguem à palavra de Deus. Fica aí o versículo que o salmista, né, o Asaf colocou aqui, que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Meus queridos irmãos, vamos estar escutando o louvor Voz da Verdade. Sou um milagre, né? Você é um milagre, eu sou um milagre. Que Deus continue ajudando e abençoando esta maravilhosa lição. Eu creio que aqueles que estiverem conosco, eles entenderam, e outros que vão escutar, com certeza, através do Facebook. E a gente vai estar colocando também em outra plataforma, né? No YouTube, e você vai estar conosco aí, aprendendo mais acerca desta lição tão maravilhosa. Escuta aí com Voz da Verdade, Sou um Milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra
lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui.
Glória a Deus. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus, né, por tudo. Se a gente estamos ainda aqui, somos um milagre. Estudamos uma lição que fala acerca da morte, né? Que é uma realidade nas nossas vidas. E quanto de nós que podemos contar alguns testemunhos dos livramentos de Deus, né? Eu trabalhei alguns anos em empresa, em usina, e passei por muitos perigos, muitas das vezes fui socorrido, e outros colegas também aconteceram isso em suas vidas, mas somos um milagre. Deus nos guardou, nos livrou, quando outros, né, Deus tem levado. A gente, uns 2 anos, né, já está fazendo, nosso presbítero Fernando mesmo, irmão Luiz, ele saiu de casa com a esposa para ir para o médico, né, passando mal, né, mas foi de moto. E chegou lá, chegou a falecer, né? Infartou, eu creio que o infarto já tinha saído de casa, conseguiu ainda chegar lá. Não sabia, eu creio que estava, né? Mas lá infartou, então é uma coisa que para a família dá, né? Naquele momento ali, é uma dor que você não sabe, né? E aquilo fica um trauma na vida, né? Então a gente vai ver muitos casos diferentes, né? De pessoas que a gente até no nosso linguajar fala que pessoas que procuraram a morte, né? Que ninguém procura a morte, mas às vezes não vigia e a morte vem para todo mundo. Outros a gente pode dizer que é pegado de surpresa todo mundo sem esperar. Mas que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. E você, meu querido irmão, minha querida irmã que ainda está conosco aí na live, que Deus continue ajudando e abençoando, né? Na próxima semana temos uma lição maravilhosa, que é a lição que está se estudando já essa semana, os prejuízos da mentira na família, não é? A Bíblia nos informa que o pai da mentira é o diabo, né? Então, que na próxima semana, que vocês possam estar conosco, vamos estar aqui. Na próxima semana a gente vamos estar brindando aí vocês, né? Com alguns presentes aqui, que vocês possam estar conosco. E Deus assim, ele vai nos ajudando, né? Então, somos gratos a Deus. Nosso irmão Luiz, ele vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus nesta noite por esta oportunidade. 21 horas, né? 9 horas. É o horário que sempre a gente termina a nossa live. Iniciamos 7h20, né? Até as 9, dificilmente nós passamos. Então, que você possa estar conosco aí, sempre orando para que Deus possa estar abençoando esse trabalho. Com certeza nasceu no coração de Deus, e Deus ele vai assim nos ajudando, né? Então fica com o Senhor, irmão Luiz, fazer os agradecimentos, estar orando ao Senhor. Amém. E que Deus continue nos ajudando. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa tão maravilhosa oportunidade de estar aqui, meu Deus, adorando o Teu nome, conhecendo a Tua palavra. Ó Deus, participando junto com os irmãos desse banquete. Ó Deus, que o Senhor encha o nosso coração de esperança, cada um dos que estão nos ouvindo, pessoas que já perderam alguém, que ainda sentem muita dor dessa perda, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja curando, mudando essa situação, para que essa pessoa sinta a esperança, para que essa pessoa sinta, meu Deus, a fé crescente na vida deles. Te peço, meu Deus, por cada um que já teve uma experiência dessa, que o Senhor visite, que o Senhor acalme o coração, que o Senhor faça essa pessoa entender, ó Deus, da Tua eternidade e a importância dela. Deus abençoe a vida do irmão Severino, da família dele, a da minha família também, minha esposa, minha filha, todos os meus familiares, Senhor, onde quer que se encontram, os filhos de irmão Severino, muitos moram fora, Senhor, que o Senhor esteja abençoando também. Deus abençoe os nossos patrocinadores, abençoe os nossos irmãos que estão nos ouvindo e suas famílias também. Que a gente possa, ó Deus, alcançar mais e mais para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus continue ajudando e abençoando, que cada um de nós tenhamos um final de semana maravilhoso.